Toda geração adora reclamar que as gerações seguintes não são mais como antigamente, que perderam algum hábito ou uma parte do seu caráter, ou ganharam um novo gosto ou uma preferência que corrompeu seus valores e tirou aquele grupo do caminho certo que outras gerações seguiam. Deixando de lado o julgamento de valores, isso acontece em parte porque a infância, e especialmente a adolescência, são um período muito crítico para desenvolver hábitos diferentes dos pais. E especialmente quando uma nova geração tem acesso a um novo tipo de experiência, nessa idade, essa diferença fica ainda mais marcante. Só que agora, graças ao caminho que as redes sociais estão tomando, essa tendência deve ser muito exacerbada. Deve ficar cada vez mais difícil para novas gerações falarem com as anteriores, ou vice-versa. Antes de falar sobre algo que nos separa, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é o serviço de VPN que aproxima você do conteúdo que você quiser ver enquanto mantém a sua privacidade. Um dos usos mais diretos e mais comuns de VPN é você poder acessar conteúdos sem cercas digitais, como acessar aquela série que você curte, que está disponível na internet de forma aberta, mas só para quem está nesse ou naquele país, como as Olimpíadas devem ter. Como se você tivesse conectado de lá mesmo, tipo BBC. Ou você pode acessar o conteúdo que você já consome sem traffic shaping, que é quando o seu serviço de internet reduz a velocidade de um acesso ou outro, como deixar Netflix ou YouTube mais lentos, e aí você só tem acesso a baixas resoluções do que quiser assistir. A Surfshark oferece esse acesso de forma rápida, sem engasgo, sem histórico de navegação e outros dados, e já passou por auditorias. E eles têm aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas, e o que é bem raro de encontrar, você pode usar quantos quiser ao mesmo tempo, compartilhando a sua conta com outras pessoas. E dependendo de onde você for acessar o conteúdo que você quer, ainda tem um outro serviço da Surfshark que é muito útil. Assinando o Surfshark One, além da VPN, de uma ferramenta de busca com privacidade e de alerta de vazamento de dados, você ainda tem o Alternative ID. Sabe aquele site que exige os seus dados pessoais e e-mail de cadastro e que manda e-mail de confirmação para saber se você colocou o seu e-mail real? Com o Alternative ID, você gera dados para preencher esse tipo de cadastro, mantendo a sua privacidade. E ainda cria um e-mail temporário que vai mandar mensagens para o seu e-mail real, assim você pode clicar no link de confirmação e acessar o que você quer sem revelar o seu e-mail real. E o melhor, se aquele serviço for invadido ou se venderem os seus dados, a sua informação continua protegida e o seu usuário de outros sites continua seguro. Se você quiser comprovar o que eu estou falando, escaneie o QR Code que tem aqui na tela e testa a Surfshark sem prejuízo, já que se você não gostar do serviço, eles dão 30 dias com devolução do seu dinheiro garantida, e se você aproveitar o nosso cupom ATILA, você vai ter 4 meses extras grátis de assinatura. Então aproveita para conhecer e garantir a sua privacidade com a Surfshark. Eu adoro aprender sobre fenômenos que parecem simples ou sem grandes consequências, mas que acabam ressoando muito além dessa primeira impressão. Ainda mais quando esse tipo de fenômeno muda a sociedade de alguma forma fundamental. Por exemplo, pode parecer que rádios portáteis, os primeiros aparelhos que tinham transistores e que podiam ser alimentados por baterias e carregados para lá ou para cá, ou mesmo viver dentro dos carros, não fariam muita diferença além da presença da música em cada vez mais espaços. Só que a portabilidade do rádio mudou muito mais do que isso. Ela permitiu uma explosão de novos gostos musicais como o rock, em parte porque as pessoas podiam ouvir mais músicas mais facilmente, mas também porque viabilizou que uma nova geração criasse gostos musicais muito diferentes dos seus pais. Se você tiver a chance de ver shows dos primeiros anos de sucesso do Elvis na década de 50, ou mesmo dos Beatles na década seguinte, repara quanto do público é formado principalmente de adolescentes. Isso não é por acaso. Tem um paralelo bem curioso com a mudança cultural que tem incomodado pais portugueses atualmente, quando seus filhos começaram a perder o sotaque, ganhar o sotaque brasileiro por conta das redes sociais. Por décadas, nós exportamos novelas, músicas e todo tipo de cultura brasileira para Portugal. E mesmo assim, o português falado lá não tinha mudado tanto. Porque quem mais assiste novelas são adultos que já formaram a sua língua e muitos dos seus gostos. Agora,
Com o YouTube e TikTok, a exposição aos brasileiros e ao nosso português está acontecendo muito mais cedo em uma fase que é muito mais crítica para absorver sotaque, vocabulário e muito mais. Os portugueses podem achar que essa mudança é uma moda passageira, só que se o surgimento do rock ensina alguma lição, o incômodo deles com uma criançada muito mais influenciada por brasileiros mal começou. A grande fase crítica que a gente tem para aprender e absorver mais influência da cultura ao nosso redor são a infância e a adolescência. Tanto porque a gente ainda tem pouca experiência de mundo, então temos poucas referências, quanto porque até os 20 e poucos anos o nosso cérebro ainda não está completamente formado, o que não é exclusivo de humanos, como o Sapolsky conta em Comporte-se. A adolescência também é o período em que outros mamíferos buscam novos alimentos, novos bandos ou novos territórios, quando ainda precisam ganhar novas referências. Não é coincidência que esse é o período até quando a gente aprende uma nova língua, com muito mais facilidade. E também não é coincidência a ByteDance ter comprado a rede social Musical.ly em 2017, que era uma plataforma bastante popular entre crianças e adolescentes, por misturar dança, música, humor, edição rápida e o principal, vídeos extremamente curtos, para transformar isso em TikTok em 2018. E o TikTok virou a grande influência que virou. Como a publicidade já sabe há muito tempo, a adolescência é o período onde a gente está muito mais disposto a trocar do que gostamos e onde a gente forma muitos dos gostos que vamos levar para a vida toda. Não é à toa que muitos novos hábitos surgem e se propagam entre adolescentes. São eles que estão mais dispostos a testar essas novidades. Como foi o caso do rock, quando surgiram os primeiros rádios portáteis no final da década de 40 e no começo da década de 50. Ao invés de estarem presos ao rádio valvulado do tamanho de um móvel, que a família toda tinha que ficar ao redor e ouvir a mesma programação, como foi o caso da televisão durante a minha infância, os adolescentes a partir de 40 puderam criar os seus gostos musicais longe dos pais e apreciar aquela música do demônio que ninguém deveria gostar. Isso para falar aí do gosto musical. O grande ponto é que com essa fragmentação cultural e um momento chave da formação de referências das pessoas, uma variedade muito maior de gostos se tornou viável. A queixa de pais que não se conformam com o que os filhos gostam de ouvir ou de consumir vai muito além do rock. O que nos traz para uma outra tendência que acelerou ainda mais esse processo, que é o celular. Quando eu comecei no YouTube lá em 2013 fazendo Nerdologia e ainda acompanhava o crescimento dos canais e do Nerdologia em particular nos rankings de canais brasileiros, uma coisa que me marcou bastante foi como, com o tempo, eu reconhecia cada vez menos os novos canais que chegavam a 1 milhão de assinantes ou mais. Porque com mais gente fazendo vídeos e com mais gente assistindo, o tipo de referência que a televisão foi na minha infância foi desaparecendo. Quando eu era criança, programas infantis como o Show da Xuxa podiam ser a única opção das manhãs por vários anos. Gostasse ou não dela, do Balão Mágico, da Mara Maravilha ou quem fosse, essa era a única opção. E todas as famílias que assistissem à TV teriam a mesma referência. Já quando o YouTube se popularizou por aqui, cada criança podia assistir vídeos na sua tela particular, especialmente quando deixam o celular na mão de uma criança, tocando o que for, sem supervisão. Mesmo assim, na década de 2010, a gente ainda estava falando de um consumo mais uniforme de conteúdo. Ainda era possível entrar no YouTube e ver quais são os vídeos mais assistidos, ou até receber a recomendação de um vídeo como Gangnam Style para ouvir, porque ele está fazendo sucesso com o resto do mundo. Esse fenômeno de um clipe de música coreana sendo o primeiro a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube é muito fruto de uma época onde todo mundo podia receber a mesma recomendação de algo que já era popular para outras pessoas em outros lugares. Só que agora, especialmente com a tendência que motivou o sucesso do TikTok e que teve que ser adotada pelos concorrentes se eles não quisessem morrer, a gente entra na época da individualização via algoritmo. A especialidade da ByteDance, que ela trouxe para transformar o Musical.ly em TikTok, uso de inteligência artificial para servir conteúdo. Vulgo, ótimos algoritmos para encontrar o que você gosta em pouco tempo e servir muito mais disso para manter você preso por muito mais horas. Enquanto o YouTube só tem um ou alguns pontos de referência sobre você por esses mais de 5 minutos desse vídeo que você viu até aqui, se você estivesse assistindo Shorts ou os vídeos curtos do TikTok,
Alguém dando scroll na tela e parando para ver alguns segundos de um vídeo ou de outro já deu dezenas de referências de quais são as suas preferências e passou por muito mais testes do que prefere ou não assistir. Quando o TikTok apresenta o conteúdo para você, ele realmente está apresentando algo que só você vai ver, misturando vídeos virais que muito mais gente viu com vídeos desconhecidos e com poucas visualizações, mas que podem apelar muito mais para os seus gostos. Gostos inatos ou gostos que você acabou adquirindo justamente por essa influência. E aí, com essa hiperespecialização e recomendação extremamente otimizada para o gosto de cada um, acabam as chances de uma timeline em comum e com referências compartilhadas, principalmente entre quem pode ter gostos um pouco diferentes. Não é nem mais uma questão de diferença de gerações, de alguém com 14 anos não querer ouvir uma pessoa de 35, mas sim o caso de alguém de 14 anos só receber vídeos de outras pessoas com menos de 16, se isso for o que mantém a sua atenção. Adeus era da pasteurização e da formação de um gosto em comum para muita gente, ou lá era onde uma criança portuguesa com o celular na mão está muito mais próxima culturalmente do Lucas Neto ou de crianças brasileiras da mesma idade do que ela vai estar das referências culturais de um adolescente português ou dos adultos com quem convive em casa. Tanto que se você conferir quais foram os vídeos mais assistidos do TikTok em 2023 ou 2022 ou qualquer ano, vai reparar o quanto daquilo você nunca viu mesmo se usar muito essa rede social. Ao mesmo tempo, as pessoas que viralizaram com mais de 100 milhões de views em um vídeo podem ter menos de 1000 views em outros. Se antes uma geração inteira podia formar gostos e opiniões diferentes e discordar de outras gerações, se jovens podiam liderar protestos contra a ditadura ou pelas diretas já, agora jovens podem discordar entre si. Nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Coreia do Sul e até na Tunísia, por exemplo, depois de décadas de tendências políticas alinhadas, mulheres com menos de 30 anos de idade estão desenvolvendo opiniões muito mais liberais do que entre os homens mais novos, que têm apoiado muito mais movimentos conservadores como os movimentos de extrema-direita. Claro que tem uma série de outros fatores por trás disso. Afinal, as mulheres são especialmente punidas por políticas mais conservadoras, o que ainda deve render mais de uma conversa no não ficção com quem entende disso. Eu pego esse exemplo porque essa divisão inédita é bem documentada e a fragmentação de referências e opiniões que a gente pode ter via algoritmos certamente contribui. A gente já está vindo de uma crescente de individualização das pessoas há décadas e no mundo todo. No livro Generations, a Jean Twenge discute como desde os boomers, que são a geração nascida nos Estados Unidos entre 1946 e 64, os nomes de bebês deixaram de repetir nomes mais comuns e passaram a ser cada vez mais trocados, conforme a sociedade americana mudava de uma sociedade mais comunitária, onde o nome comum ou um nome bíblico mostravam uma familiaridade e a conformação às normas, para uma sociedade mais individualista, onde os pais querem diferenciar os filhos com nomes inéditos. E essa tendência se exacerba ainda mais em gerações recentes, quando não só os nomes mais populares são trocados cada vez mais rápido, como são cada vez mais novos e inéditos, e mesmo os nomes mais comuns não são tão presentes quanto já foram antes. Até em países com culturas que são tradicionalmente mais coletivas, como Japão e China, esse fenômeno dos nomes está se repetindo. Falando por mim agora, eu em particular tenho a impressão de que a gente está pisando ainda mais nesse acelerador agora. Como no caso das crianças portuguesas, falando brasileiro, essa influência da individualização das redes sociais mal começou. A gente ainda está entrando na fase onde algoritmos escolhem o conteúdo feito por outras pessoas que a gente recebe. Mal vimos ainda o que vai acontecer com quem cresceu e formou seus gostos com base nisso. Em um período de crises econômica, climática, ambiental, habitacional, diplomática e outras crises, onde gerações mais novas veem com ressentimento as atitudes e opiniões das pessoas mais velhas que afinal geraram essas crises. Só que em pouco tempo a gente vai entrar na era do conteúdo gerado por algoritmos, diretamente, não só filtrado, onde grandes modelos de linguagem e o que mais vier pela frente podem criar o que você vai consumir, sem ter que remunerar ninguém para fazer isso. Aí não só a sua timeline vai ser única, no sentido de ter uma coletânea que só você vê, como é o caso agora, como a gente também vai receber fatos e informação que mais ninguém recebe ou sequer sabe que existe. Onde vai ser ainda mais fácil e lucrativo criar uma realidade só sua para manter você preso ali. A gente vai ver como as pessoas vão se entender ou não com mais individualizações de ideias e crises coletivas
cada vez mais graves, que dependiam de ideias e soluções de valores comuns. Se você curtiu essa conversa e quer ter outras como essa e ainda acompanha pessoas falando sobre problemas reais de uma maneira mais aberta que todo mundo pode receber, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos não ficção, onde a gente vai ter muitas dessas conversas que eu estou prometendo aí. Até o próximo.